Saudações, eu sou o Walter, idealizador e narrador do podcast Antologia do Medo. Antes de tudo, eu quero agradecer a você por estar ouvindo esse episódio e quero pedir seu apoio, dando seu feedback nas plataformas de podcast, nos pontuando com curtidas, estrelas e bons comentários. Além disso, peço que entrem em contato comigo através do e-mail podcastantologiadomedo@gmail.com e interaja através do Instagram podcast Antologia do Medo. É importante saber que vocês estão participando, antenados com a história e, claro, mais uma vez eu peço que compartilhe entre seus amigos. Se cada um de vocês compartilhar esse podcast com pelo menos 5 amigos, vai fazer uma diferença bem grande no crescimento desse projeto que eu tenho certeza tem muita coisa ainda para crescer. Dessa forma, mais uma vez o meu muito obrigado por estar aqui acompanhando essa história e apreciem o terror. Eles iriam até a delegacia logo pela manhã. Todo o alarde que Choupana Velha colocou sobre os sites e as redes sociais foram celebrados como uma campanha de marketing muito bem elaborada para o lançamento de um livro que em breve iria ser lançado, da autoria do próprio Francisco e de Rodrigo, onde eles prometiam contar toda a verdade que estava acontecendo naquela cidade, na casa de Choupana Velha, e o motivo pelo qual havia nascido a agência que eles tinham criado juntos para acompanhar os casos que ultrapassavam o limite da naturalidade. 1000 editoras estavam agora chamando por eles de todas as partes para fazer ofertas pelo manuscrito, prometendo todo tipo de divulgação, assim como distribuição internacional. Todos queriam um pedaço da história daquela cidade que já estava no imaginário de quase todo um país. E como aqueles dois homens estavam correndo contra o tempo e colocando a própria vida em risco para que todos ali se mantivessem seguros, muitos questionavam se isso não era menosprezar o trabalho da polícia. Mas, de toda forma, era também aquele o próprio trabalho de Choupana Velha. Se no dia seguinte eles fossem presos, isso causaria uma comoção em toda parte. E uma resposta seria exigida por parte da sociedade que acreditava naqueles dois homens. Enquanto viam a polícia, inclusive na própria pessoa de Alves, sempre chegando atrasadas e com soluções que não colocavam fim ao terror que estavam vivenciando. Obviamente, não era essa a ideia que Rodrigo e Francisco queriam passar. O foco deles era completamente distinto do foco que qualquer outra força tomaria. Mas é claro que nunca antes espíritos cometeram crimes tão hediondos e se revelaram de maneira tão evidente. Não eram mais inimigos apenas da alma humana. Eram
na verdade, inimigos de toda uma sociedade dos homens, e agora pareciam buscar apenas o caos e espalhar o medo pelo desejo de controlar a humanidade, pelo horror. Não queriam altivez, não queriam o amor de seus súditos. Queriam sim montar sobre a sela do medo, e não do tremor respeitoso, mas do tremor humilhante. Assim agiam nos primórdios, antes do próprio dilúvio. Assim estavam agindo agora, para retomar aqueles tempos em que vivos escravizavam homens e mulheres. Esses pensamentos corriam na cabeça de Alves. Pensava como se tivesse em uma conversa com alguém, talvez com o próprio Choupana Velha, mas só então percebeu que estava sentado sozinho, conversando com ninguém, em sua cama, enquanto dormia num breu total à sua volta. Conversava sozinho e já estava praticamente ficando em pé, enquanto descansava lá para o sétimo sono. Sentiu medo, mas voltou a deitar. Deixou os seus olhos descansarem novamente e foi se deleitando em uma nova onda de sono. Deixou que ela tomasse imediatamente o seu corpo. E mais uma vez ele estava sonhando. E o seu novo sonho, ele via os demônios do Grimório do Fogo Fátuo do Mar Morto. Eles estavam retomando todo o seu poder, toda a sua glória, dizimando cidades, escravizando populações, fazendo com que as próprias pessoas dessem fim umas às outras. E não havia força no Estado, na religião ou em parte alguma que lhes impusesse alguma dificuldade. Vislumbrava uma sociedade onde tudo era decadente, onde as árvores tomavam conta de onde antes era o concreto que imperava. A água tomava cada vez mais conta das costas e os homens vagavam, assumidos pelas hostes comandadas pela nobreza demoníaca. Um susto no sonho e Alves acordou novamente. Dessa vez estava andando, já chegando até a porta da sala de estar que dava para a rua. Sentou-se no sofá com um novo temor em seu coração. Agora se tornara um sonâmbulo? Estava sonhando enquanto abria portas, passava de um cômodo para o outro, lidava com pessoas que estavam acordadas e nem mesmo percebia que estava fazendo isso. Sentado no sofá,
viu que era praticamente 4 horas da manhã e decidiu que não era inteligente voltar a dormir naquele dia. Chegaram à delegacia bem antes do horário marcado. Não tinham por que postergar a conversa que teriam no fim das contas. Eles não podiam, por motivo algum, parar o trabalho que estavam desempenhando e muito menos criar justificativas para que um trabalho sobrenatural fosse colocado nas mãos de uma polícia que não tinha nem mesmo o mínimo interesse de se envolver em assuntos dessa espécie. Estavam prontos para tratar e até mesmo brigar por esse assunto quando o delegado chegou e imediatamente os chamou para a sua sala. Parecia que não havia muito o que se falar. Ninguém ali estava bem com aquela conversa e o delegado parecia assim tão desconfortável quanto o próprio Alves parecia estar. Apenas por permanecer naquele ambiente, depois de tanto tempo, tantas coisas que aconteceram e tantas palavras que foram ditas, mesmo que inocentemente faladas de maneira injusta. O que havia acontecido era: tinham encontrado o homem que assaltou a casa de Francisco e lhe roubado a tal caixa de joias. E isso tinha acontecido mais ou menos ao mesmo tempo em que aquela confusão do boneco tinha acontecido. No fim, toda aquela correria naquela casa atacada serviu para que eles fossem obrigados a colocar aquele caso em segundo ou terceiro ponto nas prioridades da polícia, quase que como se aquilo fosse feito de propósito. Por isso, na ligação de Alves, o delegado tinha sentido que uma coisa poderia ter sentido em ligação com a outra. Por isso, e lógico, pela maluquice que se apresentava aos seus ouvidos, onde um boneco de madeira colocaria em risco a vida das pessoas de uma cidade. Ele simplesmente riu na ligação. Esperava alguma coisa por conta daqueles homens que pareciam estar mancomunados. E logo houve uma ligação da parte deles. Tudo estava acontecendo de uma maneira bastante elaborada. E tudo estava se dando justamente a partir do momento em que Alves e Francisco tinham se aproximado. Claro, era evidente um certo ciúme. O delegado tinha perdido um detetive que lhe entregava um excelente trabalho, que não estava tão preocupado com a mídia
e com o que ela estava apontando, aprovando ou discriminando em seu trabalho. Não permitia que as opiniões lhe travassem de forma alguma. Estava apenas correndo atrás de seus resultados para o correto procedimento do trabalho de detetive. Era praticamente um fator irrepreensível. Toda a movimentação, postura de homem da lei, que de uma hora para outra se transformara em uma série de erros inexplicáveis, condutas violentas e, por que não se dizer, monstruosas da parte de alguém que havia prometido combater justamente esse tipo de conduta. De toda maneira, o homem que roubou a casa de Choupana Velha era também um senhor. Aparentava ter por volta de uns 60 anos e ainda não tinha sido acionado pela polícia para prestar depoimento frente à movimentação da última noite. Mas, ao ver o que viu e passar pelo que passou, o delegado finalmente concebeu que aquilo de fato era muito maior que a sua compreensão, mesmo tendo tanto tempo de experiência com crimes. Nunca havia se deparado com uma criatura daquela aparência, e isso fez com que suas perspectivas crescessem de maneira exponencial. Se ordens de prisão e tiros não podem solucionar um caso, isso tende a significar que a polícia se encontra de certa forma de pés e mãos atados frente ao perigo que se aponta. E era quase um lema para a Choupana Velha: agir quando ninguém mais podia agir. Agora eles sabiam o nome do invasor e ladrão. O nome era Augusto. Sabiam que ele era um líder de um partido político da cidade. E sabiam também que ele era dono de uma ficha criminal pregressa na capital do estado, onde, quando fora preso inúmeras vezes por suspeitas de assassinato envolvidos com magia negra. Havia inclusive algumas reportagens em que ele aparecia por cada vez que era preso e julgado, justamente quando milagrosamente se desfaziam ou desapareciam as provas referentes à sua ação naqueles crimes. Por isso, nunca conseguiam jogá-lo na prisão. Por isso, ele permanecia livre, até que em algum momento ele simplesmente desapareceu dos holofotes da polícia. Nada mais havia contra ele, exceto nesse exato momento onde a polícia descobriu
que ele tinha sido visto por algumas câmeras. Poderia ser uma espécie de preconceito pensar assim, mas o mais provável era mesmo que ele não tivesse tanta fé na tecnologia de segurança e se descuidou ao sair do caminho da casa que ele havia invadido e assaltado. E nessa tranquilidade mostrou o rosto e deixou aparecer o objeto roubado, enquanto olhava para ele com um sorriso estranho em seus lábios. Chegaram à sua casa nessa madrugada, mas ele não estava mais lá. Tinham uma ideia de onde Augusto estava. Estaria enfiado no mato, onde tinha uma cabana mantida por ele. Essa informação a polícia conseguiu conversando com algumas pessoas que o delegado tinha certeza que sabiam sobre a vida do homem e certamente não lhe poupariam de informações sobre a sua índole ou seu paradeiro. Inimigos políticos que davam com prazer detalhes da vida do outro, na esperança de que em alguma eleição ele poderia estar contra a polícia. E isso significaria vantagem direta nas urnas, principalmente porque agora o delegado parecia realmente ter uma razão para procurar aquele homem, provavelmente porque ele cometera algum crime. Alves viu nos olhos do seu ex-comandante que tudo estava fazendo aquele sentido que superava o sentido normal das coisas, o sentido comum aos homens. Era uma luz que havia quase no final do olhar de cada ser humano, o olhar que prendia o homem à realidade, o olhar que muitas vezes acreditava em Deus e o adorava, mas tentava ao máximo o aproximar da humanidade, dando-lhe mãos e membros, sentimentos comuns aos humanos, para que assim, mesmo a realidade espiritual continuasse palpável e funcional, e que o pensamento não difundisse da matéria, onde tudo era seguro e onde os pés eram firmados no solo da realidade. O mal, às vezes, era apenas uma sombra presente nos telejornais ou em algumas pregações mais sensacionalistas. Era um pensamento que passava na mente de qualquer um num momento de maior violência do ser. Mas não eram um ser. Não eram seres mais inteligentes e mais fortes que o próprio homem. Não eram seres que se utilizariam dos homens para os amedrontar e atacar covardemente. Ao entender que o mal era um setor do mundo natural e espiritual
que era governado, dominado e controlado hierarquicamente por seres dotados de força, vontade e inteligência. Aquela luz tão acesa e confiante na realidade e materialidade se tornava enfim cinza, opaca e desesperada, sendo esse o primeiro impacto que o mal causa no homem. Ele faz com que o homem entenda o seu tamanho e que esse tamanho tende a ser astronomicamente miúdo, que tudo é maior que ele mesmo e que agora ele estava preso em um espaço onde uma guerra acontecia e ele não tinha condições ou capacidade para ser senhor em nenhum dos lados. Esse era o momento em que a esperança se esvaía e nunca mais retornaria da mesma maneira. Porém, tudo estaria se acalmando no decorrer do dia. Iriam até Augusto e conseguiriam de volta a caixa roubada do quarto trancado de Francisco, para que, seja o que fosse que tinha sido tirado de lá, voltasse para o local em segurança. A partir daquele dia, todas as noites um carro de patrulha iria passar pela sua propriedade algumas vezes, para que tudo fosse mantido mais em segurança. Isso já tinha sido combinado com a polícia militar, e dessa forma seria mais uma proteção para a própria cidade, já que ali, depois do roubo, ainda foram denunciados barulhos como os de uma briga com tiros, e agora mais um roubo, que acabou sendo desmentido, mas que os 3 homens naquela sala sabiam de que não se tratava de uma mentira. Ao conseguirem o local onde era a cabana que Augusto usava para se esconder, descobriram que aquele local fora a segunda cabana onde eles haviam se escondido quando foram caçados como animais pelo Duque. Afirmaram conhecer a localidade, mas deram palavra de que não iriam fazer nada contra o homem, a não ser que os serviços que prestavam fossem necessários e convocados pelo delegado. Enquanto se tratava de um furto comum, era responsabilidade da polícia, e unicamente da polícia, fazer alguma coisa. E eles deveriam esperar o resultado para que então Choupana Velha tivesse de volta o que lhe foi tirado. Voltavam para a casa de Francisco para tentar entender os próximos passos do Duque, já que estavam naquele momento deixando ele de lado em todos os aspectos. Imaginavam se isso não era um plano dele mesmo.
o mais óbvio é que o roubo daquela caixa do filamento havia se dado justamente para que aquele homem pudesse fugir, não sendo pego com facilidade pela polícia quando foi descoberto, dando então tempo para que o Duque pudesse administrar suas forças para defendê-lo, pois provavelmente o Duque precisava do conhecimento daquele homem para que os seus reis viessem a esse mundo. Mas como tinham prometido não fazer nada, permaneceriam imóveis, enquanto a polícia buscava realizar a prisão do homem, e torciam para que não se deparassem com o Duque e suas hostes. Ou poderia haver um verdadeiro massacre ali, com perdas consideráveis para ambos os lados. No carro de Alves, dirigido por Francisco, o ex-detetive quis voltar e dizer que poderia ser útil, mesmo que agindo apenas como um consultor de detetive ou policial. Mas não foi. Sabia, no fundo de seu coração, que não havia mais vida e futuro para ele dentro daqueles muros, e que por mais falta que sentisse daquela vida que lhe fora tirada, ele tinha a triste consciência de que ela jamais lhe seria devolvida, até porque jamais ele teria os olhos voltados apenas para o humano e o natural quando se deparasse novamente com um caso de assassinato. Havia perdido aquela última inocência que restava aos homens, da mesma forma que o seu delegado havia perdido naquele dia. Vinham conversando no carro. A casa de Francisco não era tão afastada, mas ainda assim era necessário pegar um bom pedaço de estrada para chegar ali. E iam até rapidamente, quando, do nada, um carro antigo quase os tirou da estrada. Choupana Velha precisou de muita habilidade para que aquele motorista não causasse um dano real ao seu automóvel. Mesmo assim, levaram 2 batidas antes que o outro carro simplesmente batesse no acostamento e saísse a toda velocidade em frente, levantando uma quantidade considerável de faíscas enquanto andava encostado às placas de metal que ladeavam a estrada. Mal tiveram tempo de falar o quanto aquele homem ou mulher devia ser maluco, quando um carro vinha a toda velocidade de frente para eles. Havia espaço e não tinham tantos carros na estrada para fazer com que aquele veículo branco estivesse na contramão a toda velocidade na direção do carro dos dois. Mas ele estava e vinha, e não tinha a menor intenção de desviar
do impacto certeiro. Eles tentaram ir para a contramão, mas o carro os seguia. O outro motorista tinha apenas uma única missão: bater neles. E se não os matar, causar o maior dano possível aos dois. Francisco jogou o carro com tudo contra o acostamento quando a batida iria acontecer, mas não seria o suficiente para que não houvesse um forte impacto. Contudo, não houve impacto algum. Tampouco havia qualquer carro branco na contramão, vindo na direção deles. E assim, os dois entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Saíram do carro, a testa de Alves sangrava como seu supercílio. Francisco mancava da perna esquerda, que estava disposta para a porta, que bateu em uma placa de metal com toda a força quando saíram da estrada. A camisa de Alves estava cada vez mais manchada de sangue, pois nada estancava o sangramento no seu supercílio. Tentaram voltar ao carro, mas ele não funcionava mais. Estava incapacitado pelo impacto. Aquela não iria ser uma perseguição entre humanos. Tinham espíritos envolvidos, e esses espíritos estavam dispostos a enganar e a matar. Era evidente que eles iriam ter que se meter naquela perseguição, pois deveriam voltar a pé para a casa de Chopana Velha, apanhar tudo o que achassem necessário. Aquela briga seria uma briga de cachorro grande.